Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast Papo de Redação muito especial. É o especial de Natal, minha gente. Eu tenho a maior alegria de aqui fazer esse podcast na Rádio Folha FM 100.3, no portal folhabv.com.br e no canal da Folha BV no YouTube. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi e hoje é feriado, mas a gente está aqui com o maior prazer para falar um pouco mais sobre esse Natal. Hoje o podcast está especial para falar do nascimento de Cristo, porque tem muitas curiosidades, muitas dúvidas que surgem, na verdade, sobre essa data. Você sabe realmente qual é o significado dessa data, de ser realmente Natal? Já já a gente explica sobre isso. Desde já eu começo aqui essa edição desejando Feliz Natal para todos vocês. Hoje é 25 de dezembro, é um dia de muita alegria porque simboliza esse nascimento de Cristo. E vamos falar muito sobre o significado desta data, que muitas das vezes a própria sociedade oculta o seu significado. Então, para isso, para falar sobre o Natal, hoje eu tenho a alegria de receber no podcast Jean Carlos Almeida. Ele é formado em Teologia pelo Instituto Bíblico Eduardo Lane, de Belo Horizonte, formado em Antropologia, Linguística e Educação Bilíngue pela Associação Linguística de Brasília, formado em Teologia também pelo Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, e atualmente ele está fazendo licenciatura em Geografia e cursa atualmente mestrado em Teologia. Há 26 anos ele é pastor presbiteriano e exerce atualmente esse cargo na 6ª Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Jean, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Obrigado a todos aí por estar nos assistindo, né, ouvindo. É uma alegria muito grande, principalmente por falar de um assunto tão sério, tão relevante, tão importante. Com certeza. Pastor, eu queria começar a nossa conversa perguntando para o senhor aquela pergunta polêmica, né? Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro como hoje? É uma pergunta polêmica, apesar de uma resposta tão simples, né? A resposta é não. As respostas, aliás, Lucas, que eu vou fornecer aqui, eu vou retirá-las diretamente da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Uhum. Né? Porque às vezes a gente precisa entender que as nossas respostas não podem ser oriundas apenas de opiniões pessoais e tudo. A gente sabe que existe um arcabouço histórico muito grande, posso até fazer alguma citação aqui. Entretanto, no meu caso hoje, como eu disse, diante de um assunto tão importante, eu quero trazer as respostas com base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que tem o Senhor Jesus Cristo como seu principal personagem, além de seu autor, né? Então, por isso, a resposta é não, com base aqui. Nós temos uma evidência bíblica em Lucas capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20, que vai contar para nós que na noite em que o Senhor Jesus Cristo nasceu, havia pastores cuidando de seus rebanhos de ovelhas numa região, diz o texto aqui, que eles guardavam nos campos, né? E esses campos ficavam assim, em colinas mais altas, elevadas. Uhum. E aí é que está a resposta. O que acontece? Nesse período do ano, lá na Palestina, lá naquela região da Judeia, não é? Era a época de inverno. Uhum. Então, nesse período, não tinha como os pastores estarem guardando rebanhos nas colinas, ainda mais que isso aqui era o ar livre, né? Então, é uma impossibilidade geográfica, climática. A possibilidade, quando a gente olha para o contexto, principalmente no contexto, nós temos duas referências importantes, que é a de um recenseamento promovido pelo César Augusto, onde ele convoca, né, em nome do império, todos os lugares do mundo a promover esse recenseamento. Então isso já direciona que precisava ser numa época do ano acessível para todo mundo. Uhum. E o próprio texto que eu citei aqui que vai falar, né? Então essa parte do ano que era verão, provavelmente que é quando os pastores tinham esse costume de levar as ovelhas ao ar livre, por um lugar aberto e tudo, até mesmo por causa do próprio calor. Sim. Isso acontecia ali no mês de março, abril, maio ou junho. Aquela seria a faixa, então. Então foi mais ou menos essa época aí que ele deve ter nascido. Porque a própria palavra ela não fala exatamente datas, né? Não temos uma data, é verdade. Entendi. Então, assim,
senhor sabe dizer de onde que tiraram esse 25 de dezembro? A Bíblia vai trazer para nós, por exemplo, que sobre o Senhor Jesus Cristo sempre aconteceu muita especulação. A própria Bíblia vai dizer isso. E uma dessas especulações posteriores ao próprio ministério público do Senhor Jesus Cristo, quando encarnado, quando aqui na Terra viveu, né, essas especulações foram ali exatamente dos primeiros séculos. Né? A gente sabe por informação de historiadores que diante do momento em que o cristianismo se tornou algo estatal, né, imperial, então ali no século III em diante, algumas coisas então começaram a se misturar. Dentre elas foi a religião. Sim, sim. Então nesse período aí foi que provavelmente aconteceu então esse que a gente chama de sincretismo religioso. Sim, sim. O dia 25 de dezembro era uma festa muito importante dentro do Império Romano, então provavelmente pegou-se essa festa importante e relacionou ela, ou aplicou dentro dela uma comemoração referente ao dia natalício de Cristo. Sim. Uma coisa que a gente cresce com aquela ideia, Jesus era cabeludo, ele tinha um cabelo mais claro, ele tinha uns olhos azuis, é uma coisa que o cinema, principalmente, ele trouxe isso pra gente, acho que talvez um pouco o pessoal, a própria Europa também, ela ditou muito esse padrão pro mundo. Afinal, a Bíblia, ela deixa claro como é que era Jesus fisicamente? Então, em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, vai trazer para nós uma informação assim, muito interessante, ou, de certo modo, eu diria, até impactante, porque a palavra de Deus vai dizer para nós o seguinte, deixa eu ler aqui literalmente, sem problema, para vocês terem uma noção do que diretamente a palavra do Senhor Deus diz sobre isso. Diz assim, 53, versículo 2, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. A palavra muito dura. Não é claro que aqui na linguagem do profeta, ele está antecipando o momento mais difícil dessa humilhação de Cristo, que inclui também o nascimento. E o momento mais difícil, é claro, que é aquele que antecedeu a crucificação, morte e sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Então é claro que aqui os dizeres do profeta é sobre aquele momento de agudo sofrimento, quando diz que olhávamos para ele e não havia nada que atraísse, nenhuma beleza, nenhuma formosura. Bom, lendo esse texto é para dizer que a Bíblia realmente também não fala sobre o formato, sobre características físicas do Senhor Jesus Cristo, senão aquelas que são naturais, por exemplo, de um filho de judeus. Né? A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele nasceu de Maria, né, que era judia. Sabemos que ele tem a parte espiritual, ou seja, ele nasceu da parte que é o Espírito Santo. Então, poderíamos dizer, então pelo Espírito Santo puxou isso. Não. Então, humanamente falando, ele puxou as características físicas de Maria. Né? Ali da região da Palestina também, do povo hebreu, né? As características, né, para quem está assistindo, né, se olhar para mim, por exemplo, eu tenho características que são do Oriente Médio. Então as características puxam um pouco, é claro que eu não estou me achando, né? Mas faz lembrar um pouco essas características, um nariz maior, né? Uma pele um pouco mais morena, né? Então esse é o perfil daquela região lá, geograficamente falando. Como você citou, infelizmente a gente tem uma especulação no sentido ocidental da palavra, vamos dizer assim, que é uma tendência nossa querer formatar algo que seja aceito pela a nossa sociedade, né, e pela uma visão, vamos dizer, uma cosmovisão ocidental. Mas não, Jesus tinha características físicas ali pensando no Oriente Médio. Sim. E sobre Jesus, onde é que ele nasceu, a região que ele nasceu? Muito se fala de Jesus de Nazaré, Jesus nasceu em Belém, enfim. Qual é o local de nascimento e o que isso, de modo geral, ele significa?
Lucas capítulo 2, versículo 4 diz assim: José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele, José, da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, aqui é uma resposta direta. Jesus nasceu em Belém de Judá, ou Belém da Judéia. E isso, claro, foi para cumprir duas questões. Uma era, de fato, o povo de onde vinha a dinastia de Israel. A tribo de Judá ficava localizada na região de Belém. Davi, o rei Davi, era de Belém. Então, tinha esse propósito. Um segundo propósito foi o de um cumprimento das profecias. Então, nós temos várias citações, uma que é muito conhecida, que é do profeta Zacarias, no capítulo 9, que vai citar, e tu, Belém, a menor das cidades, falando exatamente dela como o berço de onde Jesus nasceria, o lugar onde ele nasceu. Então, a importância é de cumprir a profecia e também lembrar da dinastia, lembrar que Jesus vem de uma linhagem real. Então, esses são os dois propósitos principais do fato dele nascer em Belém, Belém de Judá ou Belém da Judéia. De fato, aqui o texto diz, José era lá de Nazaré, lá da região da Galileia, não morava lá. Então, ele vem para Belém porque, assim, os seus antepassados são daqui de Belém. Então, ele desloca de Nazaré, que é o norte, pensando ali na região geográfica, lá o norte, extremo norte, ele vem para o sul. Tem a região da Judéia ao sul e a região do norte, que é a região da Galileia. Certo. Agora, qual é a mensagem? Por que Jesus veio ao mundo? Qual é o significado da vinda dele? A mensagem que ele veio passar para todos era uma mensagem realmente de amor, de paz, até de divisão? Qual é a mensagem que Jesus veio passar? Muito bem, essa pergunta é extremamente importante, porque, na verdade, a Bíblia foi escrita por causa disso. A Bíblia foi escrita para nos falar sobre o Senhor Jesus Cristo, falar sobre um plano de salvação, organizado, planejado, antes da fundação do mundo, aplicado e executado pela pessoa de Cristo Jesus. Aqui mesmo em Lucas, aproveitar que eu estou aqui, nós temos algumas citações. Eu quero fazer a primeira, que está no capítulo 2, versículo 14, que foi quando os anjos cantaram para os pastores. Eles cantaram assim, no versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. É muito interessante essa canção por parte dos anjos aos pastores. Não vou ler, mas vou continuar da história, que os pastores então vão descer até onde Maria, José e Jesus estava, vai contar para eles, vai compartilhar para eles, o que eles viram, o que eles ouviram. E aqui algo muito especial, é essa palavra dada pelos anjos, glória a Deus e paz na terra. Por quê? Porque, de fato, o Senhor Jesus Cristo é a maior manifestação visível de Deus que nós já tivemos. Não existe outra manifestação mais perfeita, maior, mais excelente do que Jesus. Jesus revela Deus. E ele faz isso se encarnando, porque ele é o próprio Deus encarnado. Daí nós temos um texto muito importante no Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 14, que vai dizer assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a palavra ou a música dos anjos se concretizou. A glória de Deus baixou a terra, desceu a terra, invadiu a terra, se revelou sobre a terra. Em formato de homem, inclusive. De homem, 100% encarnado, homem, 100% homem. Claro, nós não apenas defendemos a humanidade de Cristo, como também defendemos a sua divindade. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus.
Então, ainda que ele seja semelhante a nós, ele é diferente de nós porque ele também é Deus, né? 100% Deus. A palavra de Deus vai dizer que ele se esvaziou da sua glória assumindo a forma de servo. Mas, depois da crucificação, do sepultamento, da morte e sepultamento, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, então, agora ele mostra de uma maneira gloriosa a sua divindade a partir de então. Porque tem algumas correntes que elas, especialmente na ciência, que até questionam, né? É claro que a ciência, de modo geral, ela é dividida, né, sobre a existência de Jesus, sobre a vinda de Jesus na Terra, né? Alguns acreditam que Jesus não veio, outros acreditam que realmente há evidências históricas que Jesus veio. Quais são essas evidências? O que faz a gente acreditar que Jesus realmente esteve aqui na Terra? A principal é a palavra de Deus. Claro que alguém vai questionar, mas o papel aceita tudo, né? Nós temos essa fala, né? O papel aceita tudo. E quando alguém fala isso para mim, eu falo, sim, aceita, você não tem seu documento, não é de papel? É mentira. Não é? Toda a nossa história, tudo que nós temos de mais importante está em papel. Não é? A revelação não poderia ser de outra maneira. Nós estamos falando de um documento. A diferença deste para outros é que ele é sagrado. É um primeiro ponto. Então, a evidência é a palavra de Deus. Ah, mas eu não acredito na palavra de Deus. Bom, então aí é uma outra história. Né? Porque, de fato, a palavra de Deus, ela necessita de fé. Não tem como a gente crer na palavra de Deus ou aceitar a palavra de Deus sem crer nela. É imprescindível a fé. É um pré-requisito básico. Não é? Lembrando que a palavra de Deus também é a revelação de Deus. Foi o próprio Deus quem nos deu para que nós pudéssemos conhecê-lo e saber a vontade dele para nós. Não é? Então a palavra de Deus é este documento sagrado que nos apresenta o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu quero conhecer o Senhor Jesus Cristo, eu vou direto na fonte, vou na palavra do Senhor Deus. Ah, mas a história diz isso. Bom, se a gente for por caminhos da história, pensando agora em ciência, claro, nós vamos ter várias dificuldades. Né? Por quê? Porque, na verdade, ainda que se apresente documentos, porque quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós estamos falando de documentos históricos. Nós não temos nenhum documento histórico que exista que seja mais importante e mais real e mais confiável do que a Bíblia Sagrada. Nós estamos falando de documentos aqui que têm mais de 2000 anos. Nós estamos falando aqui de papéis aqui que foram preservados de uma maneira incrível, uma maneira divina, podemos dizer assim. E assim, não é algo que, forçando, não. Tempo desse, eu digo já no século passado, né, em 1948, encontra-se lá nas tumbas de Qumran, ali perto, próximo ao Mar Morto, uma verdadeira biblioteca, né, uma biblioteca antiga, né, com documentos do Antigo Testamento ainda, altamente preservados. Aí pegava-se esses documentos, ia lá no museu fulano de tal, não é? Por exemplo, na França ou em qualquer outro lugar onde tem milhares de manuscritos. Aí quando você pega esses documentos e compara, é a mesma coisa. Bom, como que isso é possível? Bom, isso aí mostra a integridade, isso aí mostra, comprova a veracidade do documento em si. Né? Então, quando a gente pega esse documento histórico aqui, que ele tem valor histórico também, nós percebemos que, além de ser algo divino, Deus nos deu, ainda assim é um documento que as pessoas podem estudar, podem ler com confiança. Né? E se você prestar bem atenção, por exemplo, a gente pega aí documentos, vamos pegar um manuscrito de Platão. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. Não tem. Deixa eu dar uma olhada aí nos escritos de Aristóteles. Não tem. Nós vamos ter de pessoas que escreveram muito depois deles. Discípulos deles, né? E, entretanto, são altamente confiáveis. Uhum. Ninguém discute, ninguém duvida. Não é? Agora, com relação à palavra de Deus, a gente sabe, a gente reconhece que sempre houve essa oposição, houve essa dificuldade. Daí, dentro da sua pergunta, não é? De fato, tem pessoas que discutem mesmo.
ter pessoas que não acreditam mesmo. Aqui dentro da própria Bíblia, lá na carta de 1 João, por exemplo, vai falar sobre pessoas que não acreditavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Então a própria palavra de Deus vai exortar essas pessoas. Quer dizer, não é de hoje. A oposição tem desde os dias do Senhor Jesus Cristo. Não é nenhuma novidade existir a oposição. A questão é, o que eu apresento como comprovação? Aí é que tá, aí que entra a discussão. Que a pessoa, por exemplo, me escreve um livro lá da Índia, um livro muito famoso, uns 40 anos atrás. Escreve lá da Índia, não, porque ele teve lá umas visões e ele escreveu tudo a respeito de Jesus e tal. Mas peraí, de onde que ele tirou isso? Aí ele inventou tudo da cabeça, coloca no papel, e isso vai ser mais importante que a Bíblia Sagrada? Com base em quê? Qual que é a comprovação dele? Então essa é a dificuldade. Claro, nós, pela fé na palavra de Deus, cremos no que temos em mãos. Mas se fosse aqui trabalhar apenas na questão científica da coisa, nós temos mais comprovação histórica aqui do que em qualquer outro lugar. Essa que é a realidade. Pastor, para encerrar aqui a sua participação aqui nesse especial de Natal, dia 25 de dezembro, hoje é segunda-feira, o dia quase acabando aí, mas eu gostaria que o senhor fizesse essas considerações finais, né, querendo saber aqui qual o seu desejo, a sua mensagem para esse Natal de 2023. Muito bem, Lucas, eu que agradeço muito aí o convite, né, por poder estar aqui com você e podendo falar um pouco sobre o significado do Natal. As palavras que eu gostaria de deixar, elas também vêm da Bíblia. A palavra do Senhor Deus vai dizer assim para nós, ali ainda nas palavras dos anjos. Diz assim o versículo 10, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aqui nós temos uma mensagem, então, real do Natal. Independentemente, mesmo sabendo que não foi dia 25 de dezembro, mas independentemente da data em si, falar dessa boa nova, falar dessa boa notícia, que é o Evangelho, sempre será oportuno. Todos os dias do ano, o ano todo. E a nossa palavra, então, para a população, a palavra para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, é exatamente essa. Venha a palavra do Senhor Deus e você receberá uma grande e boa notícia de salvação. O mundo não está nada bem. A gente sabe que tem guerras para todos os lados. Aqui mesmo, perto da gente, tem aí uma suspense de guerra, coisas assim e tudo. E mesmo se não fosse essas questões geopolíticas, nós temos questões pessoais. As pessoas não estão bem, as pessoas estão doentes na alma, estão doentes nos relacionamentos que elas têm umas com as outras, e quando aí a gente reporta ao Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que somente Ele pode nos trazer uma verdadeira paz. E a minha esperança e o meu desejo é que as pessoas conheçam essa paz, experimentem essa paz, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Muito obrigado, pastor Jean Carlos de Almeida, aqui do nosso podcast, pastor da Sexta Igreja Presbiteriana de Boa Vista, falando um pouco aqui sobre o significado deste Natal, que a gente descobriu aqui, não é realmente dia 25 de dezembro, então até você que está ouvindo aí pela rádio, eu peço que se você perdeu essa mensagem, se você perdeu um pouco dessa conversa, que você possa ouvir a gente aí no nosso canal no YouTube, @tvfolhabv, para você poder ver a entrevista completa aqui com o pastor Jean Carlos de Almeida. Muito obrigado, pastor. Até uma próxima oportunidade. E com isso, a gente encerra aqui o nosso podcast Papo de Redação, desejando a você um excelente Natal e que a gente volta amanhã, se Deus quiser, aqui com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes.
também tem o Aduan Figueiredo e Adolfo Salatiel. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como @FolhaBV. E tem também a minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi. Pastor, o senhor tem rede social também? Facebook, Instagram? Tem. Nós temos, no Instagram, nós temos uma página lá da Sexta Igreja, né? Tá como Sexta Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Temos o site da igreja, né? Também pelo mesmo nome, Sexta Igreja Presbiteriana de Boa Vista. É só buscar lá no Instagram que tem tudo lá, né? No Instagram, tem no site, tem no Facebook, nós estamos lá também. Tá bom. Muito obrigado, minha gente. Foi uma excelente honra estar aqui com vocês, mas também nesse Natal muito especial. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.